Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo. Meu nome é Heleno, eu sou promotor de justiça aqui do estado do Rio de Janeiro e eu acho que, como todo concurseiro que, né, enfim, está estudando ou recentemente foi aprovado, a gente ainda tem algumas boas lembranças da vida de concurseiro e é isso que eu vou tentar, enfim, compartilhar aqui com vocês de alguma forma para que, como eu consegui atingir esse meu objetivo agora no final de dezembro do ano passado e agora eu estou exercendo o meu cargo ainda no curso de formação, não efetivamente botei a mão na massa ainda como promotor de justiça, mas semana que vem eu já entro em auxílio, então já começa para valer, mas até para compartilhar algumas experiências do curso de formação eu acho interessante. Não, sim, então, na verdade, eu até brincando no curso de formação agora, eu nunca me vi promotor de justiça, eu nunca me vi promotor de justiça mesmo. E uma das conclusões que eu cheguei nessa vida de concurso e terminando com aprovação é que é engraçado isso, mas parece que o concurso que te escolhe. Eu nunca estudei para o Ministério Público, eu estudava para magistratura, porque eu sempre tive problema com as pessoas discordarem de mim. Então, na magistratura, eu com poder de decisão, vamos dizer assim, eu acho que eu me frustraria, entre aspas, menos com essa discordância das pessoas. Mas também um tempo eu fiquei muito apegado à Defensoria Pública, porque eu era servidor da Defensoria Pública, eu trabalhei 2 anos e meio conciliando estudo e sendo analista da Defensoria Pública aqui do Rio. Então eu acabei também eu tinha um apego grande pela Defensoria e eu acho que essas duas carreiras, a magistratura e a Defensoria, elas são carreiras mais facilmente visualizáveis, a sua função social. E aí eu vi que o que eu tinha com o Ministério Público, na verdade, era um certo preconceito em razão do desconhecimento que eu tinha do que exatamente o cargo poderia me propiciar como modificador social, né? Como influenciador social, como dar jeito nos problemas sociais. E foi engraçado porque o primeiro concurso que eu fui aprovado na primeira fase foi de Ministério Público. Então eu comecei a estudar para o Ministério Público, porque eu tinha passado para a primeira e segunda fase, e aí eu fui estudando, e aí quando eu conheci efetivamente a instituição, eu olhei e falei assim, pô, é isso aqui que eu quero, e meu pai até me perguntou assim, pô, você não vai fazer magistratura, que vai ter TJ aqui do Rio em breve? Ele falou, você não vai tentar para magistratura? Eu falei, pai, aqui eu parei, porque até no curso de formação agora, eu, conhecendo a instituição, vendo as coisas, eu estou assim, completamente apaixonado pelo Ministério Público e eu realmente acredito e tenho visto isso agora na prática, que o cargo de promotor de justiça te propicia um poder, no bom sentido, um poder de promover modificações sociais que, enfim, não tem indescritível, assim. Então, é engraçado que nessa vida de concurso, quando a gente vai contar, quando a gente passa e vai dar o nosso depoimento sobre como foi, a gente só conta das vitórias, né? Passei, e aí as pessoas acham que a gente estava estudando e estalou o dedo. Exatamente, passou. Mas assim, eu tomei muita pancada, como todo concurseiro. Todo não, que eu tenho alguns amigos que são excepcionais, assim, mas são pessoas fora da curva, que, enfim, não dá para se comparar com essas pessoas que são realmente gênios. Mas assim, 99% das pessoas tomam muita pancada antes de ser aprovado no concurso público, e eu acho importante falar disso porque isso perpassa por métodos de estudo e naturalmente por escolhas de curso, ou vou estudar em casa, vou estudar em salinha. Eu fiz a escola da magistratura aqui no Rio de Janeiro, e a EMERGE me deu uma obrigatoriedade de estudar que me deixava sempre com um peso na consciência quando eu não estava estudando. Foi muito importante nesse sentido. E aí, quando eu deixei a EMERGE no meio de 2017, eu comecei a fazer concursos estudando para os concursos, especificamente para cada concurso. E aí, o primeiro concurso que eu fiz foi do Ministério Público de São Paulo, que o último, né? Eu não sei se as pessoas lembram, mas o corte foi 84 e eu tirei 81.
E quando eu tirei 81, eu achei que eu tivesse passado. Eu falei assim, pô, passei com certeza, porque 81 eu nunca mais vou tirar na minha vida, né? Então, se eu não passar agora, eu não passo nunca mais. E, felizmente, eu não passei, né? E porque senão eu não estaria aqui agora. Provavelmente eu teria parado de estudar, estaria morando em São Paulo e não aqui no Rio de Janeiro, na minha cidade natal. E felizmente eu não passei, a gente às vezes não entende o porquê de uma reprovação no momento que ela acontece, a gente sempre quer que seja aquele concurso. E aí eu continuei estudando e logo em seguida fiz a Defensoria de Pernambuco e de novo tirei 81 e de novo o corte foi 84. E aí foi a hora que eu parei e falei assim, bom, eu tô bem, porque quem tira 81 não dá pra você falar que a pessoa tá mal, né, embora não tenha passado, mas tá faltando alguma coisa, né? Alguma coisa tá me diferenciando dessas outras pessoas que estão tirando 84, 86, e é isso que eu preciso correr atrás. E aí, como um bom concurseiro, tenho vários amigos concurseiros, e alguns amigos meus já tinham logrado passar, em ser aprovado em concurso. E aí eu comecei a falar, pô, brother, amigo, e aí, o que tu fez? Porque tá faltando eu beber daquela água, o que tá faltando? E aí que surgiu o nome do Adverum. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E aí ele falou, cara, muito bom, tem correção individualizada, tem exercício para objetiva, para primeira fase, né? Enfim, tem correção individualizada, simulado. O método do simulado ajuda muito, porque você acaba treinando e botando em prática, de modo que quando você vai fazer a prova, aquilo ali não é a primeira vez que você está fazendo, entendeu? E eu falei assim, pô, tá aí, não conhecia, vamos ver qual é a próxima prova que vai, né, surgir no meu caminho para eu dar uma chance. E aí eu fiz a prova do Ministério Público de Minas, da primeira fase, fiz o curso do Adverum e passei na primeira fase. E passei bem colocado na primeira fase. Bem colocado assim, eu passei entre os 50 primeiros, lá para os 50, 55. E aí eu falei assim, pô, que bom, passei, vamos agora estudar para o Ministério Público de Minas. E aí foi muito engraçado porque eu nem cheguei a fazer a prova de Minas, a segunda fase de Minas. Porque logo depois teve a prova do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, e como eu estava estudando para o MP de Minas, a primeira fase aqui era discursiva, e é MP do meu estado, eu falei, bom, vamos fazer. E aí eu fiz e tive, eu acho, o grande privilégio de ser a maior nota da primeira fase. Eu confesso que no dia eu não estava nem acompanhando a sessão pública de divulgação de notas, porque eu tinha rompido o ligamento do tornozelo no dia anterior da prova. No sábado, eu praticando esporte, eu rompi o ligamento do tornozelo. Então, assim, eu fui fazer a prova de 6 horas de duração, que é o tempo que demora a prova aqui. Eles até reduziram, né? Historicamente, a prova do Ministério Público aqui da primeira fase, ela dura em torno de 7 horas e meia. E no 34 foi assim, e agora no 35 foi meu concurso, eles reduziram para 6 horas. E eu não pude tomar remédio, porque ia me dar sono durante as 6 horas de prova. Então, assim, eu fui fazer tranquilo, assim, pensando no MP de Minas. E aí é mais uma prova também que eu acho algo muito importante, você ver como que a tranquilidade faz bem na hora de fazer uma prova. Enfim, recebi essa notícia maravilhosa, sem acreditar, só acreditei quando saiu a relação das pessoas, e eu vi e falei, nossa, realmente eu fui a maior nota. Infelizmente ela não é usada para contar a nota do concurso, né? O edital não quantifica a primeira nota, então eu joguei fora a minha nota, mas enfim. E aí veio a prova específica. E aí que pra mim foi o maior diferencial do Adverum, foi nessa prova específica, que, se eu me lembro bem, foi com o professor Antônio José e com o Guilherme Penha, os dois são membros aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro, e era penal, processo penal e eleitoral. E eu não sabia absolutamente nada de eleitoral, eu não sabia, nunca tinha estudado eleitoral na minha vida. Estava estudando a primeira vez para o Ministério Público de Minas. E aí eu falei, pô, deu certo uma vez, né? Vamos fazer de novo o Adverum. E aí eu fiz de novo os simulados, e aí eu tive a felicidade do professor Antônio José, excelente professor de processo penal, acertar a questão que caiu na minha prova de processo penal. Não foi exatamente a mesma questão, mas assim, ele teve a felicidade de tratar do tema litispendência,
que eu acho que nunca ninguém imaginou que alguém fosse cobrar alguma vez na vida litispendência numa prova de processo penal, porque não é um tema muito comum, né? A gente pensa em prisão, enfim, inquérito, denúncia, mas litispendência realmente foi uma surpresa. E aí eu fiz os simulados, fiz todos, simulando a prova, o que eu acho também de extrema importância, não fazer, né, assim, nas coxas, no ônibus, na barca, no carro, enfim, simular realmente o ambiente de prova. E quando eu vi aquela questão na minha prova de processo penal, foi uma felicidade. E foi até engraçado, porque eu passei com 51. Aqui no Ministério Público do Rio, você tem que tirar 50, né? E eu passei com 51, e se não fosse a minha nota de processo penal, que foi péssima, não foi boa, mas se eu não tivesse feito o simulado, eu sequer ia saber angariar os poucos pontos que eu angariei na questão, foram importantes para minha aprovação, entendeu? E graças a Deus depois eu segui com louvor o resto do concurso, sempre fazendo simulados, e agora, dia 1º de fevereiro de 2019, eu tomei posse, e desde então estou fazendo o curso de formação, e estou assim, muito feliz, e não vejo a hora de chegar o dia 20, que é a hora que eu vou concorrer para a minha primeira designação, para ver em que interior do estado eu vou começar essa caminhada como promotor de justiça. Bom, eu acho que uma das minhas maiores dificuldades nessa caminhada, e eu acho que aí é uma dificuldade de muita gente que estuda para concurso, é o tempo. Tempo, realmente, se tem duas coisas que são muito valiosas para concurseiros, é tempo e dinheiro. Então, qual é a conclusão que eu, pelo menos, eu cheguei ao longo dessa caminhada? Você tem que saber onde você está botando seu dinheiro num curso, enfim, de confiança, que você sabe que faz a diferença, que você sabe que já aprovou muito, e isso é uma coisa boa, porque vários cursos põem essas estatísticas, né, em seus sites, então dá para você fazer essa comparação e escolher um curso como o Adverum, que tem um alto índice de aprovação nos concursos ao redor do país, e aliar esse tempo com esse dinheiro, essa aplicação correta do dinheiro com o tempo, porque o tempo você não pode comprar, você pode ser milionário, que do pobre ao rico todo mundo tem 24 horas no dia, você tem que dormir, eventualmente você tem uma casa para cuidar, um filho para cuidar, enfim, tem que trabalhar. E a minha maior dificuldade durante esse tempo todo, foi a questão do tempo. Porque quando eu fazia Emerge, eu não tinha tempo para estudar para os concursos, porque a Emerge exige muito para ela, então eu tive que estudar muito para a Emerge, senão você não se forma. Mas pós-Emerge, quando nos meados de 2017, eu comecei a trabalhar na defensoria, eu fui chamado no concurso, e aí trabalhava de 8 da manhã às 4 da tarde. Graças a Deus, assim, eu vou até agradecer publicamente mais uma vez as minhas duas chefes, a defensora pública Andréia Issa e a Alessandra Fernandes, que eram minhas duas chefes na defensoria aqui do Rio, que são duas pessoas maravilhosas e, assim, sempre que podiam me davam o apoio necessário para eu continuar estudando, porque elas sabiam que não era ali que eu queria terminar minha carreira jurídica, vamos dizer assim. Então, mas o fato é que eu trabalhava de 8 às 16 numa comarca Duque de Caxias, eu não sei quem conhece aqui o Rio de Janeiro, mas enfim, de onde eu moro, sem trânsito, meia hora e 40 minutos, e para voltar um pouco mais, que eu pegava um pouco mais a hora do rush. 8 horas da manhã não, eu ia no contrafluxo, mas na volta eu demorava um pouco mais. Então, efetivamente, eu só começava a estudar por volta de umas 6 da tarde. E aí o tempo que eu tinha era de 6 da tarde até a hora que eu tinha, que eu aguentasse, né? Para dormir e no dia seguinte estar 8 horas da manhã de novo em Duque de Caxias. Então, essa utilização correta do tempo, fazendo simulados com questões referentes a pontos mais cobrados, raio-x do edital, que eu acho que todos os cursos do Adverum, né, preparatório para os concursos, é cedido, fornecido, esse raio-x do edital, que para mim isso não tem preço. Eu sempre falei assim, pode atrasar qualquer coisa, não me dá material, não me dá nada, mas me dá o raio-x do edital, que se tudo der errado,
eu consigo estudar por conta própria as matérias que estão ali dissecadas, né? E isso é muito importante porque não há edital que você consiga terminar, é impossível você estudar tudo. Então, de fato, você tem que focar nos pontos que mais caem justamente para você otimizar esse tempo e conseguir maximizar essa sua absorção desse conteúdo, porque nós sabemos, aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro, são 12 matérias que são cobradas no concurso, e uma delas é a tutela coletiva, que é literalmente tudo que existe na forma coletiva. Então cai saúde, educação, infância, idoso, tudo. Então, assim, é uma matéria que não tinha como você estudar tudo, porque tinha financeiro na tutela coletiva. Então, assim, realmente a utilização do tempo, o tempo foi uma grande dificuldade minha, e essa sabedoria na utilização do tempo eu acho essencial para a aprovação. Bom, como eu disse, né, esse raio-x do edital que o Adverum faz é sensacional. Eu acho que não tem como você ir para uma primeira fase sem ter esse material em mãos, e aí perpassa por você fazer o curso das preparações para as provas objetivas, que além disso, né, que para mim é a galinha do ovos de ouro, que é um trabalho muito sério, que é feito de pesquisa da banca, daquela instituição, da banca que realiza o concurso. Então eu acho que é um trabalho muito sério que é feito, e é muito importante que assim o seja. E para você poder pegar esse edital e juntar com outros mecanismos que a Adverum te fornece, como, por exemplo, simulados, contato constante com os professores, porque dúvida não tem hora, né? Você está estudando de madrugada, óbvio que o professor possivelmente não vai te responder 2 da manhã. Embora eu tenha tido alguns professores que respondiam, porque estavam acordados e parecia que estavam fazendo o concurso com a gente, de novo. Então, esse contato é muito importante, de você conseguir tirar dúvidas. É um conjunto que a Adverum fornece para você, concurseiro, que eu acho que, de fato, é um diferencial para você pegar esse tempo, que para mim é o maior problema, e estudar exatamente aquilo que tem uma maior probabilidade de cair na prova. É óbvio que ninguém vende acertos em questões, né? Eu vou cobrar o que vai cair, mas em relação aos temas, de fato é uma mão na roda, e eu acho que é um grande diferencial para você superar essa barreira do tempo, que eu tenho certeza que é um problema de todo mundo, porque, como eu disse anteriormente, pobre ou rico, o dia só tem 24 horas para todo mundo, né? Vamos ver. Eu acho que se eu tivesse que descrever em uma palavra, é alívio. Eu acho que a palavra, mais do que felicidade, é alívio. Porque felicidade é óbvio que todo mundo que atinge um objetivo, seja em concurso, ou seja, casei com a pessoa que eu queria, comprei o carro que eu queria, enfim, atingi o peso que eu queria, qualquer conquista na vida te traz felicidade, e é importante e até bom que assim o seja, né? Porque você persegue um objetivo ao longo da sua vida, e é óbvio que quando você atinge, você se sente satisfeito consigo mesmo. Mas eu acho que o alívio, para mim, no último dia, e foi até engraçado uma situação que aconteceu comigo, porque no Ministério Público aqui do Rio, as provas orais ocorrem durante a semana inteira. Então são 5 dias na semana, eram 4 bancas, eu tinha 1 dia de descanso na semana, e todos os dias eu tinha prova de manhã ou de tarde, e de noite eu tinha a sessão pública de divulgação das notas. E como você tinha que recorrer se você não passasse, eu ia para o MP, fazia minha prova, voltava para casa, eu ficava estudando que nem um maluco, voltava para a sessão pro MP para a sessão pública que ocorria à noite, todos os dias. E o meu pai e a minha mãe, eles não quiseram ir a nenhuma sessão pública. E no último dia, sexta-feira,
que seria o dia que falaria se eu estava aprovado ou não, né, já que eu já estava aprovado nas outras 3 bancas. O meu pai ficou na porta do Ministério Público e não subiu no auditório. E ele falou assim, não, eu não vou subir, que eu não tenho coração para isso e tal, não sei o que, vou infartar. E aí demorou muito, acabou atrasando, porque nós éramos muitos, né? Nós fomos 47 aprovados, então nós éramos muitos, e a gente teve que trocar de auditório dentro do Ministério Público. E aí demorou um pouco, e aí acabou que ele subiu. E aí quando ele subiu, eu falei, ué, desistiu? Aí ele, não estava aguentando lá embaixo, não sei o quê. E aí quando falaram as minhas notas, foi uma sensação de dever cumprido, assim, acabou essa fase de ter... E eu gosto muito de estudar, então estudar para mim nunca foi um problema. O meu problema era estudar em momentos que eu não queria. Como, por exemplo, hoje tá mó sol, sábado, de sol. Todos os meus amigos estavam na praia e eu não podia ir pra praia porque eu tinha que ficar em casa estudando. Entendeu? Essa abdicação que foi o alívio. O alívio dessa, entre aspas, obrigatoriedade de estudar, que a gente não tinha muita escolha. E aí, esse alívio, assim, eu acho que é indescritível o que eu senti naquele dia. São 2 datas que eu nunca vou esquecer. 7 de dezembro de 2018, que foi esse dia que eu recebi minha última nota da prova oral, e 1º de fevereiro de 2019, que foi quando eu tomei posse. Então, assim, foi um alívio. Lógico, depois veio a felicidade, mas se eu tivesse que descrever em uma palavra, foi o alívio de não precisar mais ter aquela obrigatoriedade, eu eventualmente poder me... Exatamente. Não, que isso. Eu acho que em uma frase eu diria para ele o seguinte: Heleno, escolha seu objetivo, fixa nele e traça uma linha reta, porque o concurso público é uma fila. Só não passa quem desiste no meio do caminho. Mais cedo ou mais tarde a tua hora vai chegar, e eu acho que isso se aplica para todo mundo, porque se é realmente isso que você quer, fixa naquele objetivo e se dedique, porque não adianta fixar naquele objetivo, né, e não se dedicar, mas fixe naquele objetivo, faça tudo que você tiver ao seu alcance para atingir aquele objetivo, que mais cedo ou mais tarde a sua hora vai chegar, e concurso público é uma fila, só não passa quem sai dela. Bom, como eu disse, né, esse raio-x do edital que o Adverum faz é sensacional. Acho que não tem como você ir para uma primeira fase sem ter esse material em mãos, e aí perpassa por você fazer o curso das preparações para as provas objetivas, que além disso, né, que para mim é a galinha do ovos de ouro, que é um trabalho muito sério, que é feito de pesquisa da banca, daquela instituição, da banca que realiza o concurso. Então eu acho que é um trabalho muito sério que é feito, e é muito importante
que assim o seja. E para você poder pegar esse edital e juntar com outros mecanismos que a Adverum te fornece, como, por exemplo, simulados, contato constante com os professores, porque dúvida não tem hora. Né? Você está estudando de madrugada, óbvio que o professor possivelmente não vai te responder 2 da manhã. Embora eu tenha tido alguns professores que respondiam, porque estavam acordados e parecia que estavam fazendo o concurso com a gente, de novo. Então, esse contato é muito importante, de você conseguir tirar dúvidas. É um conjunto que a Adverum fornece para você, concurseiro, que eu acho que, de fato, é um diferencial para você pegar esse tempo, que para mim é o maior problema, e estudar exatamente aquilo que tem uma maior probabilidade de cair na prova. É óbvio que ninguém vende acertos em questões, né? Eu vou cobrar o que vai cair, mas em relação aos temas, de fato é uma mão na roda, e eu acho que é um grande diferencial para você superar essa barreira do tempo, que eu tenho certeza que é um problema de todo mundo, porque, como eu disse anteriormente, pobre ou rico, o dia só tem 24 horas para todo mundo, né? Eu diria para ele o seguinte: Heleno, escolha seu objetivo, fixa nele e traça uma linha reta, porque o concurso público é uma fila. Só não passa quem desiste no meio do caminho. Mais cedo ou mais tarde a tua hora vai chegar, e eu acho que isso se aplica para todo mundo, porque se é realmente isso que você quer, fixa naquele objetivo e se dedique, porque não adianta fixar naquele objetivo, né, e não se dedicar, mas fixe naquele objetivo, faça tudo que você tiver ao seu alcance para atingir aquele objetivo, que mais cedo ou mais tarde a sua hora vai chegar, e concurso público é uma fila.